Eu sou a Fran Borges, você está no Prosas de Algo Mais e hoje é mais um Leituras do Mês, logo depois da vinheta. Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Como é que foi esse mês de maio de literatura e de leituras? Espero que tenha sido muito bom. O meu foi bem produtivo, já vou mostrar aqui pra vocês. Antes eu quero dar um aviso. Eu tenho tido vontade de colocar alguns vídeos extras aqui no canal, então fiquem de olho que pode ter um ou dois vídeos extras, além dos de toda sexta-feira, que vai continuar, claro. Mas pode ser que eu coloque um ou dois sempre nas terças-feiras, tá bom? Então vamos às leituras do mês. O primeiro livro que eu terminei de ler foi Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Já tem vídeo aqui pra ele, vou deixar aí nos cards lá embaixo para quem quiser conferir a minha experiência de leitura. Para quem viu o vídeo já sabe que eu adorei a leitura. É impossível não gostar, né, do Gabriel Garcia Marques. É um livro delicioso de ler, é curtinho. E você já sabe desde a primeira página, né, que no dia que Santiago Nassar, né, ia ser morto, ele se levantou às 5 e pouco da manhã para receber o bispo que chegaria naquela cidade. Então você vai acompanhar a trajetória de por que iam matá-lo, como isso aconteceu, quem ia matá-lo. Incrível esse livro aqui, já tem vídeo que eu falo bastante sobre ele, então não vou me deter muito nele. Vou deixar também aqui um podcast que eu ouvi esses dias, ele é um pouco antigo, que foi logo depois da morte do Gabo, que é do Homo Literatus, e fala um pouco da trajetória, da vida do Gabriel Garcia Marques. Muito, muito legal esse podcast. Vou deixar o link aí embaixo, tá? Próximo livro que eu terminei de ler foi o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Frederick Engels. Uma curiosidade que eu já tinha há bastante tempo, uma curiosidade histórica, né? Porque ele é um texto que influenciou gerações e gerações, e influencia até hoje. O que eu acho muito interessante é que tem vários prefácios aqui, né? Então, e até morrerem, os autores eles sempre estavam atualizando esse texto, né? Se você concorda, não concorda, se gosta, não gosta, não importa. A questão pra mim também não foi essa. A questão pra mim foi a questão histórica mesmo. De ler para conhecimento, porque é um texto importante que influenciou e influencia muita coisa. Li também o quinto volume de Death Note, que é o penúltimo, né? E confesso a vocês que me decepcionei, foi o que eu menos gostei. Eu acho que eu dei duas estrelas pra esse aqui. Eu achei ele extremamente repetitivo. Eu conversei com algumas pessoas que já leram Death Note e eu acho que eu concordo com elas. Até o terceiro, ele é muito, muito bom. Mas o quarto e o quinto decepcionam. Eu não sei se eu vou ler esse mês. Eu vou ler ainda o sexto volume, mas não sei se esse mês, porque eu fiquei meio decepcionada. Até o terceiro foi muito boa a leitura. Mas infelizmente com esse aqui não rolou. O próximo livro que eu li foi essa coisa sensacional e incrível. 1984, não sei baixo pro 74, gente. É 1984 do George Orwell. Essa distopia incrível que explode a sua cabeça. Eu também já fiz um vídeo pra ele, vou deixar aí nos cards ali embaixo. Se você quiser ver a minha experiência de leitura com ele. É um livro incrível, é um livro muito atual. E a linguagem do Orwell é super tranquila. O livro passa muito rápido, olha o tanto de marcação que eu fiz. É fantástico, recomendo demais. Se quiser saber mais da minha experiência, confere o vídeo aí, tá? O próximo livro que eu li, que terminei de ler, foi O Torreão, de Jennifer Egan. Ela ganhou o prêmio Pulitzer. O Pulitzer ela ganhou pela Visita Cruel do Tempo, né? Que tá escrito aqui embaixo. Esse aqui foi um livro que ela escreveu depois. Não foi um livro que eu amei, mas gostei muito, principalmente pela experiência de narrativa, que ela é bem diferente, ela faz uma brincadeira com a narrativa aqui. Você começa essa história achando que ela é sobre um personagem e sobre a história desse personagem. Daqui a pouco você percebe um narrador onisciente ali, que sabe de tudo, e bem no fim é a história dele que está sendo contada e ele está escrevendo um livro sobre essa primeira história que você achava que era. E de repente você não sabe mais se a história que ele está escrevendo é ficção, ou se é real, ou se é uma mescla das duas coisas.
E você se confunde nesses personagens, nessas narrativas em primeira, ora em primeira pessoa, ora em terceira. E é muito, muito interessante as viradas que o livro tem. E ele te surpreende até o final, né? Que você vai entender o que é toda essa história. Essa brincadeira toda, assim, com a narrativa é muito, muito legal. E vai falar também aqui um pouco de tecnologia, né? Tipo, porque esse primeiro personagem, ele vai para este lugar que se chama o Torreão, que a proposta seria uma construção de um hotel onde não há tecnologia, onde não tem acesso à tecnologia. E ele é um completo viciado, ele não pode ficar sem celular, ele compra até uma antena parabólica para ver se pega o celular ali. Então tem essa parte que é bem interessante também. Mas tem outras questões desse livro aqui. O livro muito, muito bom. Quero ler outra coisa da Jennifer Iga. Certo? Aí depois eu li essa coisa linda, lúdica, maravilhosa deste grande mestre, Manuel de Barros, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Cara, sério, eu até não leio muitos poetas de fora, né, estrangeiros, porque eu sinceramente acho que a gente tem poesia aqui pra dar, pra vender, pra amar. Nossos poetas não devem nada pra ninguém. Eu gosto muito da poesia nacional. E Manuel de Barros é um grande mestre. Como ele mesmo dizia, ele era o poeta das insignificâncias, das inutilidades, e que, de certa forma, essas insignificâncias, essas inutilidades completam a nossa vida, complementam o que nós somos. Ele conseguia transformar coisas tão pequenas em poemas incríveis e lindos. Tem poemas aqui também muito lúdicos, que você oníricos, que parece que você está meio que num sonho algumas vezes. Também com um pouco de infantil, tem aquela. Tem uma pegada assim mais infantil e lúdica também em alguns poemas dele, também de natureza, você vai meio que sentir um pouco pantaneiro, sabe? O clima meio pantaneiro, né? Que Manuel de Barros morava no Pantanal, no Mato Grosso. E tem muito disso também nos poemas dele. É um livro fantástico, recomendo demais. O próximo que eu terminei de ler foi a terceira parte do primeiro volume, que são os mitos, né, do segundo sexo. Não tive tempo ainda de fazer o vídeo, né, além do segundo sexo para o projeto sobre essa parte, mas vai ser o próximo vídeo aqui do canal, tá? Então fiquem de olho. Provavelmente é o vídeo da sexta-feira que vem, tá? Então é o livro da terceira parte, né, encerrando o primeiro volume sobre os mitos. Então não vou falar muito aqui, só dizer, né, que essa aqui é uma leitura que muito enriquecedora, que tem me feito analisar e refletir sobre muita coisa. E nesses tempos aí, né, que a cultura do estupro, né, que o machismo anda tanto em vigor, para você entender de onde saiu essa cultura machista, essa cultura do estupro, isso aqui é uma verdadeira tese sobre de onde começou isso, como a mulher se tornou, né, o segundo sexo, né, o outro. É um estudo muito, muito completo. E se você tem acesso a isso, somente mulheres que podem ter acesso a isso aqui, é uma obrigação para vocês, viu? Leiam devagar, leiam tranquilamente como eu tô fazendo. Você não precisa ler isso aqui direto. Se você tem acesso, homens e mulheres, principalmente as mulheres, faça esse favor a você mesmo e leia O Segundo Sexo. Esse livro aqui faz a gente entender ainda mais que nós precisamos do feminismo. E lembre sempre, o feminismo é a luta por igualdade, é a luta por respeito. Se alguém te disser o contrário disso, esclareça essa pessoa, porque essa é a verdade, ok? Bem, gente, o próximo livro que eu li, eu falei bastante dele no Snapchat. Aliás, sempre que eu termino os livros, eu falo um pouco lá, né, no Snapchat, dou meio que uma mini resenha. Então, se você ainda não me segue, procura lá, franborges.c, tá? Eu terminei de ler aqui no Kindle K, que é do Bernardo Kuzinski, né? K, Relato de uma Busca. Esse livro aqui vai falar sobre o regime militar, vai contar a história de um pai que em busca de uma filha. A filha dele era professora e ela simplesmente desapareceu. Ela sumiu, como era comum naquela época, né? Ela e o marido. E ele não sabe o que aconteceu, para onde é que levaram, se ela tá morta, se ela não está. Óbvio que ele tem sempre a esperança de que ela esteja viva.
E ele começa essa busca, e tem um momento ali que ele fala que um pai em busca de uma filha, né, ele já não tem mais medo de nada. Então ele vai atrás, ele conta a sua história para todos. E naquela época se criaram, né, vários grupos em busca desses desaparecidos da ditadura militar. É dolorido, é extremamente doloroso esse livro aqui, porque quando ele começa o livro ele já diz, né, é uma ficção, mas quase tudo aconteceu. E a gente sabe que realmente aconteceu. E além desses relatos, desse relato desse pai, também vai ter alguns outros supostos relatos. Tem, por exemplo, o relato de uma suposta amante do delegado Fleury, que era um dos monstros, né, naquela época. Tem aqui também supostos relatos dos próprios, né, militares e torturadores, alguns aqui. Tem um relato que é muito forte, que seria de uma empregada doméstica que trabalhou naquela casa em Petrópolis, né, que era utilizada na época do regime militar, para onde eram levados muitos desses presos. Lá eles eram torturados até a morte e depois eles desmembravam os corpos, né, dessas pessoas e colocavam em sacos para retirar daquela casa e sumir definitivamente com o corpo. Então, é uma história difícil. Você chega no final dela e descobre que a inspiração do autor foi o sumiço da própria irmã dele, que é a Ana Rosa Kucinski, e do marido dela. E até hoje a família deles não sabe o que aconteceu. E a gente vê, né, a injustiça que até hoje... Nós tivemos a Comissão da Verdade, a nossa foi a mais tardia, né, se comparada aos outros locais aqui na América Latina, como a Argentina, o Chile. E aqui ainda não houve a punição, eles não quiseram revogar a lei da anistia e punir esses torturadores, né? Não há justiça para essas famílias. Além de eles não saberem muitos onde estão os corpos dos filhos e entes queridos. Então é um livro triste, mas necessário. E a escrita é incrível também. Eu gostei demais, demais, demais. Foi uma leitura, apesar de dolorosa, incrível, certo? E depois de tanta coisa dolorosa e tanta coisa densa, eu peguei para ler minha parte adolescente, como eu disse pra vocês, As Crônicas de Bane, da Cassandra Clare, né? Que são várias histórias sobre esse personagem que ficou muito famoso, né? E querido pelos fãs de Instrumentos Mortais e Peças Infernais, né? Que é o Magnus Bane, que ele tem, né? Então, e eu acho incrível porque ele é um personagem muito interessante, porque ele é um personagem bissexual e ele tem uma veia, né, pra moda, né, porque ele se veste de uma forma que é muito engraçada, além dele já ser um personagem engraçado. E eu acho legal essa parte da Cassandra Clare que ela aborda, né, a homossexualidade, a bissexualidade, né, nos jovens. Eu acho que isso é uma coisa também que aproxima muito ela desse público. E a forma como ela aborda é uma forma muito legal. Eu não acho que ela subestime o seu leitor. E são histórias incríveis, muito engraçadas. Eu dei 4 estrelas, não foi um livro que eu amei e tal, mas foi um livro que eu me diverti demais. É muito divertido esse mundo dos caçadores de sombras. Tem histórias aqui dos caçadores de sombras, tem com os vampiros, com os lobisomens e o Magnus, que é um engraçado demais. Então, vale a pena pra você se divertir. Muito legal. E o último livro que eu li, uma tragédia, olha só. Sair, né, de me divertir para uma tragédia. Neste volume aqui, é o primeiro volume de tragédias e comédias sombrias do William Shakespeare. Eu li Macbeth. E Macbeth, né? Macbeth era um general e tal, né? Na época do um general que trabalhava com o rei da Escócia. E ele, logo nas primeiras páginas aqui, você já vê que ele tem uma certa ambição. Mas aí aparece a tentação, né, em forma de 3 bruxas que fazem a previsão de que ele se tornará rei. E ele, então... isso o estimula, né, essa tentação aí o estimula a ambicionar isso, né. Ele conta também para sua mulher, a Lady Macbeth, que também o incentiva a se tornar rei, mas ele pensa, né, tem o rei Duncan, que está super bem de saúde, então como ele vai se tornar rei? Pois é. E aí, depois que ele comete o primeiro ato, que é matar este rei, né, para se tornar rei, vários atos se seguem subsequentes. Ele tem remorsos, ele se questiona,
mas chega um momento em que ele se corrompeu de uma maneira tão grande que ele já não sente nada, que ele já não se assusta nada. Acontecem alguns fatos ali muito grandes e terríveis e ele já não se importa com aquilo. E aí eu me questionei, né, pensando nisso, às vezes a gente pensa, né, em alguns bandidos ou realmente na política, né? E aqui ele fala muito disso, que é a disputa pelo poder, é a ambição pelo poder. E você pensa, às vezes, essa pessoa tem consciência? Será que ela dorme à noite? E eu consegui fazer essa análise com Macbeth, sim, ela dorme à noite. Sabe por quê? Porque ela perde a consciência. Ela tá tão corrompida que nada mais a afeta. Eu acho que o caso dos nossos políticos, muitas vezes, e dessas pessoas que a gente fica pensando, pô, eles não têm consciência disso, né? Eu acho que é por aí. Eles já estão tão corrompidos que não há mais marcha atrás. É uma peça incrível, né? Todo aquele vocabulário de Shakespeare, para você que gosta de poesia, é fantástico. Recomendo demais. E bom, gente, foi tudo isso que eu li. Deixa aí nos comentários se você leu algum desses livros, o que você acha, vamos conversar. Também deixa aí o que vocês leram de interessante, tem uma indicação, um livro muito bom que vocês gostaram, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto logo semana que vem, terça ou sexta, eu acho provavelmente mais na sexta. Mas um ótimo fim de semana, uma ótima semana e logo logo a gente se vê. Beijos e até lá. Tchau, tchau.